Cidades que desapareceram. Uma jornada pelo tempo e pelo mundo. E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai dar um rolê por cidades que, acreditem, desapareceram ou estão quase lá. Se preparem para uma viagem no tempo e pelo mundo. De cidades soterradas por vulcões a lugares que estão indo por água abaixo, literalmente, vamos conhecer histórias incríveis, mas também de arrepiar. O que será que aconteceu com esses lugares? Que lições a gente pode tirar disso tudo? Então, se ajeita na cadeira e bora nessa aventura. Pompeia congelada no tempo. No ano 79 d.C., Pompeia, uma cidade romana que ficava lá na Itália, foi engolida pelas cinzas do Vesúvio. O Vesúvio, um vulcão que parecia inofensivo, de repente entrou em erupção com uma força devastadora. O que antes era pura agitação, virou pó em um piscar de olhos. A vida cotidiana, com suas ruas movimentadas e mercados cheios, foi interrompida de forma abrupta. O Vesúvio, que parecia só um morrinho de tão quietinho, resolveu mostrar sua força, lançando fumaça e cinzas para tudo quanto é lado. A erupção foi tão intensa que a cidade foi coberta por uma espessa camada de cinzas e pedras pomes. Em poucas horas, Pompeia estava soterrada, congelada no tempo. As cinzas preservaram tudo, desde edifícios até objetos do dia a dia, como se o tempo tivesse parado. A cidade ficou esquecida por séculos, até que, em 1748, começaram as escavações e Pompeia ressurgiu. Arqueólogos descobriram uma cidade quase intacta, oferecendo uma janela única para o passado. Ruas intactas, casas, pessoas petrificadas. Tudo estava ali, como se o tempo tivesse parado naquele fatídico dia. A tragédia de Pompeia é um lembrete de como a natureza é poderosa e de como a gente é pequeno diante dela. O Vesúvio, ainda ativo, continua a ser uma ameaça para a região. É um sítio arqueológico incrível que nos dá uma ideia de como era a vida na Roma antiga. Caminhar por suas ruas é como voltar no tempo, sentindo a presença de uma civilização que, apesar de sua tragédia, deixou um legado duradouro. Pavlopetri, a Atlântida grega. Nas profundezas do mar Mediterrâneo, na Grécia, tem uma cidade submersa há mais de 5.000 anos, Pavlopetri. Descoberta em 1967, Pavlopetri revelou construções, ruas de pedra, túmulos e até um sistema de esgoto. A descoberta é uma janela para o passado, mostrando como era a vida na Era do Bronze. As ruas planejadas e as casas mostram que a galera daquela época já mandava bem na organização. Alguns acham que Pavlopetri foi vítima de um terremoto daqueles ou de mudanças climáticas. Pavlopetri segue como um mistério e um lembrete de que o mar ainda guarda muitos segredos. Roanoke, a colônia fantasma. Em 1587, um grupo de 115 ingleses desembarcou na ilha de Roanoke, nos Estados Unidos, para começar uma nova vida. Liderados pelo John White, eles montaram tudo e se prepararam para os perrengues de um lugar novo. Meses depois, o John White teve que voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Quando ele voltou, 3 anos depois, a galera tinha sumido. Só tinha a palavra Croatoan escrita em um poste. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Uns falam em massacre, outros em tribos indígenas. Roanoke virou lenda e um símbolo dos perigos da colonização e dos mistérios da história. Jacarta, afundando sob o peso do progresso. Jacarta, a capital da Indonésia, está enfrentando um problemão. O mar está subindo. A cidade está afundando rápido, com quase metade dela já abaixo do nível do mar. E a culpa? Tirar água do lençol freático sem parar, prédios pesados demais e o próprio peso da cidade. Para piorar, as mudanças climáticas estão dando aquela acelerada no problema. O governo da Indonésia está correndo atrás do prejuízo, construindo diques e controlando a retirada de água.
Jacarta virou um exemplo de como a gente precisa encontrar soluções para a urbanização desenfreada e para as mudanças climáticas. Veneza, a luta eterna contra as águas. Veneza, a cidade dos canais, vive uma eterna batalha contra a água. Com suas gôndolas elegantes e arquitetura deslumbrante, a cidade é um símbolo de beleza e fragilidade. Construída sobre um monte de ilhas, Veneza sofre com as cheias, principalmente com o Acqua Alta, que deixa tudo debaixo d'água. As ruas se transformam em rios e a vida cotidiana é interrompida. O problema piora com o solo afundando, a erosão e o aumento do nível do mar. A cada ano, a cidade afunda um pouco mais, tornando a situação ainda mais crítica. Ao longo dos anos, os moradores de Veneza criaram jeitos espertos para proteger a cidade, como diques e reforços nas fundações. Esses esforços são essenciais para preservar a cidade para as futuras gerações. Veneza precisa se adaptar às mudanças climáticas se quiser sobreviver. As inundações estão se tornando mais frequentes e severas, exigindo soluções inovadoras e sustentáveis. O futuro da cidade dos canais depende da galera de lá, honrando a história e enfrentando os desafios de frente. A resiliência e a determinação dos moradores são a chave para garantir que Veneza continue a encantar o mundo. Amsterdã, convivendo com a ameaça submarina. Amsterdã, a capital da Holanda, fica abaixo do nível do mar, protegida por diques e barragens. A história de Amsterdã é de superação e criatividade. Os holandeses transformaram um lugar que era só pântano em um dos países mais ricos do mundo. O sistema de controle de água da Holanda é referência mundial. Diques, barragens, canais, bombas, tudo funcionando junto para evitar tragédias. Com as mudanças climáticas, os holandeses precisam ficar ainda mais espertos. Amsterdã é um exemplo para outras cidades costeiras do mundo. Bangkok, a ameaça silenciosa que ronda a cidade dos anjos. Bangkok, a capital da Tailândia, está de olho em uma ameaça: o afundamento. A cidade fica em uma região plana e está afundando cada vez mais rápido. A culpa? Tirar água do lençol freático sem controle, prédios pesados e a correria da cidade grande. As mudanças climáticas também dão uma mãozinha para piorar a situação. O governo da Tailândia está ligado no problema e já está tomando medidas, como construir diques e recuperar áreas verdes. Bangkok é um alerta para outras cidades grandes que ficam no litoral. Nova Orleans. Vivendo em harmonia com a fúria da natureza. Uma cidade que, apesar de todos os desafios, continua a prosperar e a encantar a todos que a visitam. Nova Orleans, a terra do jazz, da comida gostosa e da festa, tem uma relação complicada com a natureza. Suas ruas vibram com a música e a alegria, mas por trás dessa fachada festiva há uma história de resiliência e luta. Localizada em uma área costeira, Nova Orleans vive sob a ameaça constante de furacões e enchentes. A geografia da cidade a torna vulnerável, mas também molda seu caráter único e sua capacidade de adaptação. Em 2005, o furacão Katrina passou por lá e causou uma devastação, com direito a enchentes e tudo. A cidade foi praticamente submersa e as imagens de destruição chocaram o mundo inteiro. Depois do Katrina, Nova Orleans arregaçou as mangas e começou a se reconstruir. A comunidade se uniu e, com muito esforço e determinação, começaram a erguer suas casas e suas vidas novamente. Construíram diques mais altos e resistentes e melhoraram o sistema de bombas d'água. Essas medidas foram essenciais para proteger a cidade de futuras inundações e garantir a segurança dos seus habitantes. A cidade também investiu na recuperação de áreas verdes e na conscientização da galera sobre a importância de proteger o meio ambiente. Plantaram árvores, restauraram parques e promoveram campanhas educativas. Nova Orleans é um exemplo de superação e de como a gente pode se reerguer depois de uma tragédia.
Hoje, a cidade não só se recuperou, mas também se fortaleceu, mostrando ao mundo que é possível viver em harmonia com a fúria da natureza. E aí, pessoal, curtiram as histórias? Qual cidade vocês acharam mais incrível? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. De Pompeia a Nova Orleans, vimos como as cidades podem desaparecer por vários motivos. Desastres naturais, mudanças climáticas, culpa nossa. Cada história serve para a gente lembrar da força da natureza e da importância de cuidar do nosso planeta, construindo cidades mais fortes e sustentáveis. E você, o que a gente pode fazer para evitar que mais cidades sumam do mapa? Deixa sua opinião nos comentários. Até a próxima!